Sabe, queridos, quando nós recebemos Jesus, nós não temos que estar olhando o tempo de iniquidade que nós vivíamos. Não temos que estar olhando para trás com saudade, não, queridos. De jeito nenhum. Por quê? Porque o presente é muito melhor. E o futuro é muito melhor ainda. Aleluia. Então, queridos, quando Jesus ele está falando da segunda vinda. Quando Jesus traz esse comentário no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, ele está falando da sua vinda, e ele traz essas advertências. Ele está falando da segunda vinda, quando virá julgar o mundo. Ele está descrevendo o estado terrível de despreparo no qual muitos serão achados. Ele nos mostra que é amoroso, misericordioso e compassivo. O que é interessante, queridos, é que ele não diz somente cuidado. Não é só essa palavra que ele diz. Ele diz: não sejam como a mulher de Ló. E ele fala como se nós corrêssemos risco de esquecer quem nós somos nele. Por isso Jesus chama atenção. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela esqueceu todos os cultos que prestou, todos os sacrifícios que prestou com Abraão, esqueceu os privilégios que ela tinha junto a Abraão. Provavelmente Ló continuou prestando culto, mas aquela mulher é como se deixasse tudo para trás. Por isso que ela consegue ter saudade daquela terra. E nós precisamos aprender que mera possessão de privilégios religiosos não salvarão a alma de ninguém, nem pode ter vantagens espirituais. Você pode ter vantagens espirituais de todo tipo, pode viver e gozar das mais ricas oportunidades, você pode desfrutar da melhor pregação, das instruções mais verdadeiras, você pode morar no meio da luz, você pode ter conhecimento, ter boa companhia. Tudo isso é possível. Contudo, você ainda pode permanecer não convertido. Pode ainda estar perdido. Lembra da dracma perdida? Ela estava dentro de casa, mas perdeu-se dentro de casa. Sabe o que é que eu estou fazendo nessa noite? Eu estou pegando a palavra de Deus e fazendo como aquela mulher da parábola, acendendo o candeeiro e procurando essa dracma, porque está dentro de casa. Alô? Está dentro de casa. E o texto encerra no versículo 33, dizendo: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Sabe por quê, queridos? Porque esse texto ele é meio... Se a gente não olhar com a lupa do Espírito, a gente acaba não entendendo direito. O que é isso? É um paradoxo. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perde. Qualquer que perder, acha. É meio confuso. Mas qualquer que procurar salvar a sua vida, salvar aqui no sentido de eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Sabe quando a pessoa pensa assim, eu vou aproveitar? Ele está naquele contexto, quem está sujo, suje-se mais. Porque o importante é aproveitar. O importante, o tempo está passando. Uma certa vez eu estive com um rapaz, ele
muito jovem, um casal muito jovem, fazia poucos, sei lá, talvez 3 anos de casados. E ele estava se separando. Eu falei para ele, rapaz, me diga uma coisa, por que você está se separando? Não, pastor, porque eu percebi que eu casei muito cedo. Aí foi. E agora chegou o momento, como eu não brinquei, como eu não me diverti, então, isso, queridos, estou falando é de gente dentro da igreja. Como eu não me diverti, então chegou o momento que agora eu estou sentindo falta disso. Sentindo falta dessa diversão. Então isso está... Aí eu falei, não dá para você ficar com o seu casamento por amor a ela? Aí ele disse, dá não, pastor. Eu até amo, mas não é suficiente não, porque eu estou com esse negócio dentro de mim, eu tenho que brincar. Eu de fazer a segunda pergunta, não dá para você segurar o seu casamento por amor a Deus, a sua palavra? Ele baixou a cabeça. Lembra do jovem rico? Tenho feito tudo, não me resta nada, tenho cumprido todos os teus preceitos, todos os teus mandamentos. O que eu preciso fazer? Vai, vende o que tem, tudo que tem dá aos pobres. O coração dele estava no dinheiro. Eu falei para esse rapaz, era um menino bom, é um menino, não é mais menino, hoje já cresceu, mas uma pessoa boa, era do louvor, participava do louvor, bem sucedido. Enquanto ele não tinha recursos, ele não pensou em brincadeira, mas ele se tornou bem sucedido, e agora achava porque tinha dinheiro, então podia brincar. Eu falei o seguinte, olha, lembra do jovem rico? Eu disse, lembro. Lembra o que Jesus mandou ele fazer? Não, o pastor está dizendo, está pedindo para eu vender tudo que eu tenho e dar aos pobres. Não estou dizendo isso não. Para o jovem rico, Jesus falou isso. Mas para você ele diria, ame sua esposa e viva com ela. E você está dizendo que não faria. Não, pastor. Então, queridos, é interessante quando nós pensamos que Deus fez todo o sacrifício em Cristo Jesus por nós, ao ponto de vir a gente, se fazer gente como a gente, vir essa terra, num corpo deplorável como o nosso, temporário, tudo isso, todo o sofrimento que ele passou, chegou à cruz, recebeu os açoites, os impropérios, foi cuspido, muitas injúrias, ele passou tudo isso por nós, mas quando chega no momento, em sacrificar o nosso eu, apenas isso, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Esse rapaz estava dizendo o seguinte com essa atitude, olha, qualquer coisa, menos negar a mim mesmo, qualquer coisa, mas eu sou o cara, qualquer coisa, mas eu não abro mão dos meus preceitos, não dos preceitos da palavra de Deus. Queridos, quando a palavra de Deus diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos, é porque há um momento, há uma hora de fazer o check-in, e há uma hora que vai ter a chamada, será como um relâmpago,
que sai do Oriente e vai ao Ocidente. É dessa forma a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus será desse jeito. Então não dá tempo de dizer assim, espera aí que eu vou me arrepender. Não, não dá tempo não. Será repentino. Alô? A esse textozinho aqui, esse versículo anterior, ele faz menção para aqueles que não estavam preparados. Naquele dia, versículo 31, naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte. Por quê? Porque esse não subiu. Mas eu louvo a Deus que nós somos uma igreja onde os preceitos de Deus estão estabelecidos. E a cada dia nós aprendemos que olhar para o alto é muito melhor. Viver nessa esperança, viver na esperança de que Ele já vai voltar, é muito melhor. Amém, queridos?